E aí, família? Show de bola? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer o review desse garotão aqui, o Stax X1, que é um fone eletrostático. Que vem junto do seu Energizer. É esse garotão aqui que é como se fosse um amplificador com esteroides, porque ele não é bem um fone, ele é um ear speaker. Então ele precisa de 580 volts para funcionar, porque fones eletrostáticos são muito ineficientes, assim, energeticamente, né? Eles precisam de muita energia. Mas por quê? Basicamente, tá? Só explicando o que é um fone eletrostático. Ele tem estatores, que é essa plaquinha de metal, tá? Que tá aqui dentro. Então ele tem dois estatores, e no meio desses dois estatores, você tem um filme. Então aqui um sanduichinho e o filme lá no meio dele. É um filme de. Pode ser de vários materiais, mas normalmente é algum tipo de plástico. Tá? Muito refinado, obviamente. É, fora da realidade, assim. Não é um plástico normal. E você bota muita energia nele pra você conseguir transferir. E aí, basicamente, essa condução eletrostática vai fazer com que esse driver mexa. E mexa de uma forma muito rápida. Muito mais rápida do que qualquer outro fone. Então, muito mais rápido que um fone dinâmico. A excursão, o tempo de excursão dele é muito mais rápido. Isso gera várias vantagens. Então, a distorção é baixíssima, o som é muito mais natural. Você tem. é, as coisas nascem e morrem assim, como se fossem, sabe? É instantâneo, tudo é instantâneo. Então, um som não fica reverberando, sabe? Ele só nasce e morre. E acabou. E é muito louco, e depois eu vou falar mais sobre isso pra frente. Mas eu queria agradecer também a Edifier, que me deixou pegar emprestado. Eu fui lá, testei algum dos fones e foi o que mais me impressionou, foi o X1, que era o mais barato. Eu acho que a qualidade tonal dele é muito boa. Mais detalhes pra frente, mas eu queria primeiro agradecer a eles pelo empréstimo, depois eu vou devolver. É, e eu vou deixar também o link aqui embaixo pra loja deles, tá? Loja do site oficial mesmo, com o fone. Não é um link de afiliado, não tenho cupom por enquanto, mas é isso. Se eu tiver alguma novidade, eu boto aqui também, tá? É, uma coisa antes de começar, eu tô fazendo um sorteio também do Kinera Wyvern Pro, tá? Esse foninho aqui, vocês podem ver por aí. Eu vou deixar aqui o link embaixo também do sorteio dele, que vai até algum dia aí que eu esqueci. É, e aí eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que vocês ainda podem entrar. Então tem que completar algumas missõezinhas lá, e aí vocês estão concorrendo a esse belíssimo fone, tá? Bom, vamos entrar aqui primeiro na construção do fone e das coisas que vem com ele. Então, ele vem com a fonte normal, né? É uma fonte, tipo, normal. Fonte pequena. Tá ali na tomada, eu não vou tirar agora, não. Pro Energizer dele, tá? E, assim, é um bom Energizer. Assim, eu nunca tinha pego um Energizer por mais tempo, mas, assim, é uma parada feita no Japão. Então, a qualidade de construção é muito boa, mas é bem simples, tá? Não é nada absurdo, não. Eu até achei. Aqui parece ser um potenciômetro é, na, no negocinho de girar mesmo, né? Ele ativa, gira e é isso, tá? Então, ele liga quando você gira já. Então não tem botão de ligar, desligar nem nada. É, eu achei que poderia ter uma solução. É porque assim, é uma coisa mais old school, por mais que seja um lançamento relativamente recente, é uma coisa mais old school, né? Então aqui é um potenciômetro. Potenciômetro, assim, ele não é a coisa mais smooth possível, sabe? Mais suave. Então tem soluções melhores hoje de ajuste de volume, até sensores Hall Effect e tal. Mas assim, é uma construção simples, mas efetiva para o que você quer. Aqui tem os pezinhos, parece ser ok, sabe? Pezinho com uma espuma ok. Nada demais, mas é realmente tipo o mínimo para você ter um fone eletrostático de qualidade. E vem com cabo, que é um cabo gigante. Esse é o cabo do fone, tá? Então o conector dele tem 5 pinos. Enfim, é um conector especial, só serve para isso. E aí você conecta essas duas partezinhas no fone, tá? Esses dois negocinhos aqui que não vai focar para mim. E é isso, tá? É um cabo que é um cabo em fita, assim, é um cabo bem grosso, tá?
Então, assim, é, e é grande, em- lá ele, é, mas ele faz o trabalho dele e, assim, eu tenho que deixar, pra equilibrar o peso, assim, eu tenho que deixar ele mais esticado na mesa, assim, sabe? Pra não ficar puxando pra baixo, senão ele vai puxar. E aí, entrando na construção do fone em si, é uma construção relativamente simples, mas você vê que é bem robusto, assim, no final das contas, tá? Então, assim, tudo é de um metal que você vê que é legal, o plástico é legal, as almofadas são de couro de cordeiro, né? De carneiro, enfim. Cordeiro é o bebezinho, né? É, mas é o melhor material que tem pra AirPad, assim, em questão de conforto. Esse aqui até, como ele é de showroom, ele tá um pouco ressecado, tá? É, então, vou até dar esse feedback pra eles passarem um hidratante de couro aqui, porque tá precisando um pouquinho. E, enfim, mas é isso, ele é todo aberto, você ouve tudo de fora, e a headband dele não tem acolchoamento nenhum, porém, ele é muito leve. Eu não cheguei a pesar, tá? Eu ia até fazer isso, mas eu esqueci. Mas você bota ele, até com cabo, tal, quando você bota, ele é muito leve, assim. E isso ajuda no som, porque, é, cara, e assim, mais bizarro, eu consigo, só com a minha voz, a vibração da minha voz, o filme é tão, sabe, tão pequenininho, tão coisado, que eu consigo ouvir o filme vibrando lá dentro, tá? Eu consigo ouvir o drive vibrando. Então eu não consigo nem ficar com ele na cabeça falando assim, sem nada, porque me dá um pouco de nervoso. Eu tenho nervoso com essas coisas. É, mas enfim, mas cara, é uma parada que é mágica, tá? Construção é legal, mas você tem que tomar muitos cuidados com esse tipo de fone, e depois eu vou falar isso nos pontos negativos. Mas vamos ao que interessa, ao som desse fone. É uma parada mágica, verdade, assim. É uma parada que você fala, cara, R$ 9.000, um fone vale isso, ou até mais, né, nos outros modelos. E aí você fala, cara, quando você ouve, você só fala, eu vou pegar um empréstimo no Nubank e excluir o app. Porque eu quero ter esse fone. Eu preciso ter esse fone porque sim, porque eu preciso. Eu fui ouvir, óbvio, a primeira coisa que eu ouço é quase sempre Daft Punk, Random Access Memories, ou outras coisas assim do Daft Punk. E aí, quando eu botei no George by Moroder, que é aquela música maiorzinha e tal, e que, pô, é maravilhosa, cara, aquilo me levou pra outro plano existencial, assim. Foi uma parada muito louca, assim. Eu não sei descrever tão bem quanto isso me fez, sabe? Mas parece que a música tava tocando, assim, só. Não parecia que tinha um fone na minha cabeça. Parecia só que a música tava surgindo de algum lugar, sabe? Então, é uma experiência muito louca, cara. Porque, assim, o palco dele não é gigante, tá? Ele é dentro da cabeça, saindo um pouquinho. Só que tá tudo numa separação tão distante que, assim, beleza, você fala, o palco vão falar que ele tem, pô, 3 centímetros em volta da sua cabeça, ou mais. 5 centímetros, vai. Mais um pouquinho, vai. 10. 10 centímetros em volta da sua cabeça. Só que ele, entre as coisas que estão nele, parece que tem 1 quilômetro, pô. Entre a voz e o, sei lá, o violão, ou o outro instrumento, ou a bateria, parece que ele tem 5 quilômetros entre um e outro. É um negócio, assim, bizarro. É muito holográfico, muito holográfico. Então, assim, se for querer um fone pra jogar e tiver todo o dinheiro do mundo, esse é um fone legal pra você jogar. É, mas é isso, assim, é um negócio fora do comum. E assim, entre os outros fones, eu testei alguns outros fones lá na sede da Edifier, da Stax, e esse foi o que eu mais gostei pelo equilíbrio tonal, tá? Ele é um fone que ele tem mais graves do que normalmente tem um fone da Stax. Então, os fones da Stax, eles são mais puxados pro neutro frio, assim. Eu ouvi alguns outros, assim. É, e esse aqui foi o que eu botei na cabeça e falei, cara, esse é o fone que eu teria, tá? No dia a dia. Não é o fone que vai ter o maior detalhamento possível entre os destaques, mas assim, é muito perto. Eu vou testar os outros também, pretendo trazer reviews, se a Edifier curtir meu conteúdo aqui.
Mas é isso, assim, é uma concessão que você consegue fazer, sabe? Porque ele é um pouquinho mais quente, ele tem mais graves, e assim, falando em graves, os graves dele chegam. Porque normalmente você vê um fone 20 a 20 mil hertz, né? Então, normal, beleza. É, ele chega a descer, ou seja, não é corrente alternada, é corrente direta. Ele chega o que seria 0 Hz, sabe? Então, assim, por mais que você não ouça esses sons que estão abaixo de 20, você consegue sentir e dá uma ambiência muito louca. É, então, assim, cara, é uma experiência, sabe? É de você botar e, assim, vários momentos eu senti sensações estranhas que eu nunca tinha sentido ouvindo um fone normal. Parecia que. Teve uma música que eu tava ouvindo, parecia que tinha um som subindo pelo meu nariz. Tinha umas coisas assim, sei lá, umas sensações esquisitas, porque realmente é uma coisa que é uma experiência. Eu nunca tive vontade de, por exemplo, sentar. Eu não gosto de ouvir muito música sentado, assim. Normalmente, assim, na cadeira, no escritório. E é como muita gente ouve. Eu gosto de ouvir música, sei lá, ou na cama, ou no sofá, alguma coisa assim. Eu não gosto muito de ficar, sabe, confinado na frente do computador. Mas ele, eu chegava aqui no escritório, apagava a luz, reclinava a cadeira e embarcava numa jornada, sabe? Esse é o nível da parada. Então, falando sobre as frequências também em si, né? Como elas são representadas. Ele tem mais graves do que normalmente tem um fone assim. Ele não tem uma extensão tão grande assim. Beleza, ele tem a extensão porque ele toca, mas ele começa a perder um pouco de energia nos subgraves. Mas isso não é um problema pra mim, sinceramente. Não senti falta, assim, nem nada. Porque o impacto é muito grande. Pensa no impacto de um fone planar magnético, só que é muito mais limpo, assim, porque. Ah, doideira. É, e os médios, eles são, principalmente nas vozes, é uma coisa etérea, assim. Beleza, eles são mais centrais, então você ouve ele mais no meio da sua cabeça, mais pra frente e tal. Só que eles não são. Eles são muito naturais, assim, como se alguém estivesse falando mesmo, sabe? Como se alguém estivesse cantando pra você ali na sua frente. Então é uma coisa que. Como se alguém estivesse cantando dentro da sua cabeça, na real. É, é realmente muito sensível, muito suave, muito. Sabe? Então fica uma sensação etérea, fica uma sensação de estar flutuando. É, é muito louco, assim. E os agudos, cara, tem um, ele tem um timbre muito bom. Em algumas músicas, você tem um pouquinho, assim, de. É, sabe? É um pouquinho duro demais. Mas, assim, o timbre não perde, o timbre é muito bom. Mas você tem uma agressividade um pouco maior nos agudos de vez em quando, tá? Eu não ligo pra isso, tem gente que liga, mas eu acho facilmente equalizável se você quiser. É... Mas assim, é realmente uma experiência muito louca. Eu tô apaixonado, eu vou pegar o empréstimo no Nubank, excluir o app e é isso. É brincadeira, tá, galera? Não faça isso, a sua dívida não some. Quer dizer, depois de 5 anos some, né? Como qualquer dívida no Brasil. Mas enfim, mas não faço isso. É... Cara, eu tô apaixonado, assim, realmente. E é muito louco. Só que, assim, perdão, eu até me perdi porque realmente foi paixão. Eu ouvi esse fone lá na Edifier e eu falei, cara, é isso, sabe? É uma experiência, assim, sabe quando você começa a entrar na audiofilia, você bota um fone e você fala, pô, eu ouvi tantos detalhes que eu nunca tinha ouvido nessa música, não sei o quê. Fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação, porque eu já entrei na audiofilia faz mais tempo, mais de 5 anos aí já. Então, assim, beleza. Às vezes eu pego um fone e falo, esse detalhezinho aqui, beleza, pela equalização do fone, eu nunca tinha ouvido, mas assim, de ouvir mais detalhes, porque é tecnicamente muito superior, é, realmente fazia muito tempo que eu não ouvia. Então, cara, ficar com fone assim por uma semana, como eu fiquei ouvindo, é uma experiência absurda. Assim, eu ouvi de tudo que eu tentei ouvir o máximo possível com ele. É, Daft Punk fica absurdo, tá? Você ouve coisas que realmente você nunca ouviu e é uma sensação muito física. A textura das coisas é muito real, assim, sabe?
Você ouve um violino. Ah, foi violino que parecia que tava subindo pelo nariz. Cara, você ouve um violino, assim. Você não ouve o som do violino, você ouve a corda, sabe? O arco raspando na corda, assim. É uma parada absurda, verdade. Se vocês forem de São Paulo também, eu recomendo que vocês marquem pra ir lá no showroom da Edifier pra ouvir, cara, porque vale a pena demais, tá? E, enfim, esses foram as maravilhas do Edifier X1. Agora vamos pros pontos que não são tão legais assim. Mas assim, são pontos não tão legais de qualquer headphone eletrostático. Por quê? Isso aqui é um bebê, tá? Isso é um bebê, ele vem com a mãezinha dele, tá? Então aqui, bonitinho, mas você tem que ser o pai, tá? Isso aqui vai ser o seu bebezinho, por quê? É um fone muito sensível a qualquer mudança de umidade, não qualquer, mas assim, mudanças bruscas de umidade, então você pega muita umidade, pô, é complicado. Poeira também, ele não se dá bem. Então assim, o ideal mesmo é você toda vez tirar ele, tá? Quando você tira ele, vai ficar um tempo sem usar, tal, vai dormir, por exemplo. Você tira, você despluga, tira o Energizer da tomada, você despluga o cabo do Energizer, então essa ponta aqui, tá? E aí você tem que fazer assim pra descarregar ele. Tem várias, é um ritual quase. E aí você bota o fone ou numa case ou num stand coberto, tá? Pra não entrar poeira, porque ele também é muito sensível à poeira. Então, o ideal é você botar numa case com sílica, vai bem, porque aí você evita já os problemas de umidade, evita os problemas de poeira. Mas não é um fone que você vai deixar no stand ou vai deixar jogado no, sei lá, na sua cama pra você pegar e ouvir. Não é. Ele é um fone pra quem, sabe, quem gosta de ficar na mesa ouvindo e apreciando um fone de ouvido maneiro pra caralho. Então, assim, realmente é uma experiência, mas que você vai ter essas coisas que são de uma experiência, sabe? Não é uma coisa simples de você fazer. Então, tem outros fones eletrostáticos que tem válvulas, então você tem que esperar a válvula aquecer e tal, aí é já outra história. Mas esse aqui é só solid state, então não tem problema. Ele foi muito bem em qualquer fonte que eu botei aqui, não teve nenhum problema. Você bota um cabo RCA, eu peguei um cabo RCA normal aqui que eu tinha, bota ele para P2 e foi. Também tem outras maneiras de ligar aqui atrás. Você consegue também botar para ser uma saída, então tem in and out aqui e você consegue ligar para ele sair para outro lugar, o Energizer, tá? Mas é isso, o Energizer realmente é só isso aqui acende quando ele tá ligado na tomada. É, e tem uma luzinha aqui que acende quando ele tá ligado de verdade. Mas agora ele tá desligado da tomada, eu não vou ligar. Porque eu já tô preparando pra devolver ele. Mas é isso. Cara, conclusão aqui é de que é uma experiência que você tem que ter uma vez na vida. E de preferência, se puder, ter essa experiência pra sempre, assim, e comprar, se você gosta muito de fone de ouvido. É uma coisa que vale muito a pena. Então, assim, eu nunca tive isso com nenhum outro fone que eu tenho na minha coleção, nenhum outro fone que eu testei, que seja muito legal, assim, também, que seja dinâmico e tal, ou é o planar magnético. Então, com os fones eletrostáticos, você tem. Realmente é o topo da cadeia. Tá? O topo da cadeia alimentar dos fones. Não tem o que fazer, infelizmente, mas felizmente, depois que a Edifier comprou o Stax, ela lançou esse produto que é muito mais acessível. É barato? Não, mas é muito mais acessível. Entendeu? Então, antes era o fone mais barato, sem Energizer, eu acho que era 12 mil reais por aí. Era algum Lambda. Da linha Lambda, né? Agora, você tem um fone um fone com Energizer por 9 mil reais. Cara, se você quiser ter a famosa coleção de um fone só, esse fone é maravilhoso pra isso. Se você quiser ter uma coleção mais enxuta, pô, cara, calcula quanto. Às vezes você tem uma coleção de sei lá quantos mil reais e você nem percebe que você vai comprando. Calcula quanto é essa coleção, cara. Fala, porra, minha coleção hoje tá valendo, cara, 12 mil. Às vezes eu falo, pô, tá valendo 12 mil uma coleção de fone? E se eu vender quase tudo, eu consigo pegar, sei lá, uns 11, se eu vender na OLX.
e eu consigo comprar um fone desse e ainda sobra, sabe? Assim, é realmente uma coisa que você tem que pensar, sabe? Se você gosta muito desse hobby, se você tem o dinheiro pra investir, se você já tá há alguns anos, porque você precisa estar há alguns anos pra conseguir apreciar isso. Ou seu primeiro fone, cara, assim, primeiro que se for o seu primeiro fone for um Stax X1, parabéns pra você, eu tenho inveja de você. Mas você não vai conseguir apreciar isso, tá? Da forma como deveria. Isso aqui realmente me tirou do prumo, assim. Não, eu não esperava que fosse ser tão bom, porque eu nunca tinha tido tanto tempo com eletrostático, assim. Eu não esperava que a diferença fosse tão grande, sabe? Eu sempre falei, ah, pô, não vejo sentido em gastar tanto assim num fone. Mas ouvindo agora, eu vejo sentido e me dá vontade de trabalhar pra conseguir alcançar isso, tá? Dá vontade de botar como meta mesmo e ter esse fone, entendeu? É, Mas é isso, eu tô maravilhado de verdade, é uma coisa. Óbvio, tem coisas que às vezes do equilíbrio tonal você não vai gostar, mas é equalizável. Tem coisas que, beleza, se você quer o maior palco sonoro possível, não vai ser ele, tá? Mas assim, ele tem uma espacialidade, uma precisão posicional, assim, que é fora do comum. Então é isso, é uma experiência muito legal e que eu espero ter mais. E fazer review de outros fones também, eletrostáticos aí. Agora eu tô com um contato legal com a Edifier. Então digam aí pra Edifier também que vocês querem que eles mandem mais, que eu pegue mais fones. Vou estar devolvendo esse aqui. E é isso, tá bom? Eu agradeço muito por vocês. Pô, deixa o seu like aí, se inscreve se você ficou até aqui. Já foi 20 e poucos minutos de vídeo. Então, eu acabei falando bastante porque realmente foi uma coisa que me impressionou, tá? E entra no sorteio também do Fiverr Pro. E é isso, tá? Até a próxima. Tomara que seja. A próxima vai ser outra coisa, mas depois vai ter uma próxima da próxima que vai provavelmente ser algum outro fone da Stax também. Mas é isso. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.